Olá pessoal, hoje vamos com mais um vídeo sobre estudos, sobre aprendizagem e como deter o conhecimento, porque de nada adianta para nós estudantes estudar e depois de algum tempo esquecer de tudo. Então hoje eu falarei sobre a pirâmide de aprendizagem de William Glasser, onde ele vai trabalhar com 7 tópicos centrais que nós podemos utilizar no nosso dia a dia de estudos e são tópicos extremamente importantes. São tópicos que provavelmente muitos já utilizam no ato de estudar. Falaremos sobre cada um deles e a importância e a retenção que cada um acaba gerando em relação ao conhecimento que nós adquirimos por meio dos estudos. Pessoal, não esqueçam também de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e comentar aqui embaixo filosofar é preciso, porque apesar de ser um vídeo aqui de estudos, de aprendizagem, o foco aqui também é filosofia, então comentem aqui filosofar é preciso, e para quem aqui não for da filosofia e está aqui apenas por esse vídeo, comente aqui estudar é preciso. Bom pessoal, então vamos aos 7 tópicos aqui do Glasser, que é um psiquiatra americano e formulou isso, eu achei super interessante, inclusive utilizo no meu estudo, no ato de estudar, e gostaria também de apresentar isso para vocês que não conhecem ainda esses 7 passos. Aqui nós podemos pensar numa pirâmide e sairemos do número 1 ao 7, sendo que do número 1 é quando nós retemos menos o conteúdo que estamos estudando, e o 7 é quando nós conseguimos reter quase a totalidade do conteúdo que nós estudamos. Claro que então aqui o objetivo é chegar ao número 7, é estudar e reter tudo aquilo que estudamos. Mas não significa que aquilo que está lá no 7 anula o tópico 2, o tópico 1, por exemplo. Quais são eles, então? Já falando para vocês, né? O número 1 é ler, a leitura. No número 1, a leitura, nós temos aqui a base de qualquer estudo. Não tem como estudar sem ler. E aqui eu estou citando não apenas para a área da filosofia, para a área das humanas, para a literatura, para a história, por exemplo, para o direito, que é óbvio a leitura, mas inclusive para qualquer outra área. Nós precisamos da leitura, ela é indispensável. Mas a leitura gera apenas 10% de retenção. Quando nós estamos lendo um conteúdo, uma obra, por exemplo, depois da leitura nós conseguimos reter 10%, segundo aqui o Glasser, né, que ele apresenta esses dados para nós. Logo, é pouquíssimo. Qual é a questão aqui em jogo? É que na maioria das vezes nós estudamos apenas lendo. E nós utilizamos apenas esse número 1, a leitura, no ato de estudar. Muitos acabam estudando, a maioria das pessoas acabam estudando apenas por meio da leitura. E essa é uma forma que é sim importantíssima, mas apenas ela isolada acaba gerando pouquíssimo aprendizagem, porque a gente vai esquecendo ao longo do tempo. Por isso a minha dica aqui nesse tópico 1 é aperfeiçoar a leitura, por meio, por exemplo, da leitura ativa. É uma maneira de conseguir melhorar a retenção por meio da leitura. E leitura ativa aqui, diferente da passiva, que nós apenas vamos lendo, a ativa tu vai trabalhando com o texto. Tu vai destacando o que precisa ser destacado no texto, construindo resumos, dialogando com o texto. Então, ser ativo diante do texto e não apenas passivo. Então, leitura, 10%. Número 2, escutar, 20% de retenção. Aquilo que nós escutamos, e aqui nós podemos citar aulas, principalmente, né? Palestras, e aqui a gente pode citar nesse cenário mais do mundo online, vídeos pelo YouTube, por outras plataformas também. Nós conseguimos reter apenas 20%, e é pouco, né? É pouquíssimo, não dá nem um quarto de retenção. Então 20% no ato de escutar é bom? É, mas é pouco, então a gente tem que trabalhar com outras formas para melhorar isso. E aqui, porque eu quero destacar o escutar também, assim como eu destaquei o ler? Porque o escutar também é base para a maioria das pessoas. Acredito que a maioria dos estudantes acabam ficando presos apenas no ler e escutar. E acabam parando por aí, não indo para o passo 3, 4, 5, 6 e 7. Ler e escutar é fundamental, mas é insuficiente. E eu percebo isso no meu dia a dia. No momento que eu apenas leio um livro, estou lendo aqui essa obra aqui, por exemplo,
depois de um tempo eu já esqueci. Então eu tenho que fazer uma leitura ativa, eu tenho que trabalhar com resumos, tenho que fazer uma revisão espaçada, etc. Escutar. Eu estou escutando uma palestra, por exemplo. Eu estou escutando uma aula, assistindo uma aula. Depois de um tempo eu esqueço aquilo. Então, o fato de ler e escutar isoladamente gera pouquíssima retenção de conhecimento. Um exemplo aqui meu é que... mas claro que eu tô falando isso, né? Parece que eu tô criticando o ler e escutar, óbvio que não, né? Porque é fundamental. Um exemplo aqui sobre o escutar é que eu fiz muito isso e continuo fazendo em alguns momentos. No momento que eu preciso conhecer algo, estudar algo, eu gravo com o meu áudio mesmo, com a minha voz mesmo, eu gravo, sei lá, 20 minutos de conteúdo e eu vou escutando isso, depois com o tempo. Tô lá caminhando na rua, tô lá fazendo um exercício, tô lá fazendo qualquer coisa, lavando louça e tô escutando aquilo que eu preciso reter. Então, tu não precisa ficar preso apenas naquele horário da aula, tu pode gravar o áudio, tu pode escutar aqui daí outros formatos, podcast, enfim, e repetir para conseguir gravar. Eu fiz isso, por exemplo, lá quando eu estava fazendo o meu mestrado, eu senti a falta de estudos de história e acabei fazendo um estudo bem forte em história na época. E eu lembro que eu gravei mais de 100 aulas de história e fiquei escutando aquelas aulas durante uns 2 anos. Ou seja, eu repeti muito aquilo. Então toda hora eu estava escutando no momento de livre, onde eu não estava lendo, escrevendo, não estava fazendo nada. Estou fazendo qualquer coisa, caminhando, por exemplo, estava lá escutando uma aula sobre a Revolução Francesa, sobre o Império Romano, por exemplo. E aí eu fui conseguindo reter melhor o conteúdo daquele conteúdo que eu precisava reter. Então, número 2, escutar 20% apenas, mas fundamental, como eu disse. Vamos para o número 3. Número 3, ver. 30% de retenção. Aqui a minha dica aqui, claro, que aqui ver o que, né? Textos, imagens, gráficos. A minha dica aqui no tópico 3, ver, que gera 30% de retenção, e é um bom número, mas claro que a gente quer mais do que 30%, né? É preparar resumos. Preparar um resumo de uma página, por exemplo, e de forma esquemática, a partir de conceitos, enfim, aí tu vai construir o resumo como tu acha melhor para ti. Tu tem um resumo aqui numa página, por exemplo, e tu fica observando essa página. Depois de um tempo, tu grava isso. E depois, sei lá, de meses, tu consegue lembrar do conteúdo apenas visualizando aquilo que está naquela página. Hoje eu tenho, por exemplo, toda aula que eu dou, eu tenho, boa parte das aulas, eu tenho uma página apenas frente, onde eu tenho todo o esquema da aula. O início, o meio e o fim da aula. Então eu sei o que eu vou falar no início, eu sei o que eu vou falar na metade inicial da aula, na metade da aula, na metade final da aula, eu sei como eu vou finalizar a aula, mas tudo isso numa página apenas. Antes de começar a aula, é comum eu chegar para a folha, encarar a folha durante uns 5, 10 minutos, e eu durante a aula eu consigo lembrar facilmente cada tópico que tem nessa folha. Eu estou, por exemplo, aqui na metade dela e eu sei o que falta, então eu já sei o que eu vou trabalhar nos tópicos seguintes. Então é uma forma também de reter o conteúdo, de estudar, né? Mas reter, lembrar. Estudei, depois de, sei lá, 2 meses eu consigo lembrar do conteúdo apenas vendo mentalmente aquela folha de esquemas que eu acabei criando. Então esse é o terceiro tópico, ver 30%. Quarto tópico é a junção dos dois anteriores, ver mais escutar. Ver mais escutar, 50%. Se escutar 20, ver 30, então tu soma os dois, tu tem 50%. E aqui, óbvio, que tu tem que casar tudo, né? Tu tem que estudar e utilizar de todas as formas possíveis para melhor estudar, para estudar bem, para estudar de forma correta. O problema é que muitas pessoas estudam de forma incorreta. Tu tem que aprender a estudar, isso é fundamental. Não adianta se jogar nos livros, mas não ter uma técnica, não ter um procedimento e depois de um tempo esquecer de tudo. E isso gera, inclusive, tu fica mal com essa situação. Dediquei tantas horas e não esqueci basicamente tudo aquilo que eu estudei. Então tu se sente mal com aquilo, talvez tu sente que tu não nasceu para isso, né? Mas não, com
com um procedimento correto, com um procedimento eficaz, tu com certeza atinge os teus objetivos. Então, ver e escutar, óbvio que a soma dos dois anteriores acaba gerando um resultado melhor que eles isoladamente. Eu colocaria todos eles, né? Ler, escutar, ver, trabalha com tudo isso. Então, o número 4 é ver e escutar 50%. O número 5 é discutir, 70%. E aqui no discutir nós temos, né, a base da filosofia. Se tu voltar lá para a Grécia Antiga, o Platão, lá em forma de diálogos, ele dizia que a filosofia se dava por meio do jogo de opostos, do diálogo, da dialética. Então nós temos aí o fato de discutir, conversar e discutir com outras pessoas, né, o conteúdo, isso acaba gerando algo muito eficaz no fato de reter, de aprender aquilo que nós precisamos. O discutir gera até 70% de retenção. Então, tu está estudando um assunto X, sei lá, eu citei a Revolução Francesa, né? Tu está estudando a Revolução Francesa e tu vai discutir a Revolução Francesa com outros estudantes que também estão estudando a Revolução Francesa. Não é discutir via a doxa, né? Não é discutir via apenas o senso comum, mas discutir a partir da ciência, a partir da história. E aí tu consegue reter bastante, né? O discutir gera até 70% de retenção. O número 6, e quase estamos chegando no número 7, que é o número mágico, né? Que todo mundo quer saber qual é. O número 6 é praticar. E praticar gera até 80% de retenção. Nossa, já é um número perfeito, né? No praticar aqui nós temos o que aqui para a minha área, por exemplo, né, na filosofia. Nós temos o escrever, nós temos o interpretar. Eu, no meu caso, eu trabalho muito com esses dois tópicos. O praticar é escrever. Eu escrevo um artigo, eu escrevo um material didático, eu acabo produzindo algum conteúdo, né? Ou mesmo aqui, gravando esse vídeo para vocês. Eu estou aqui praticando algo que não é da filosofia, é isso que eu estou falando, mas é algo que eu acho interessante, que eu gostaria de dominar isso, para pôr em prática depois. Ou interpretar no momento que eu estou estudando um texto, por meio da leitura, por meio talvez da escuta, por meio da visão, etc. Claro que praticar, tu pode pensar, por exemplo, na matemática, né? É mais do que fundamental, é gritante até, né? Então tem certas áreas aí que é bem mais fácil de perceber o praticar. Mesmo em outras áreas mais técnicas, enfermagem, medicina, psicologia, direito, engenharia, o praticar aí é um tanto quanto óbvio, né? Mas se tu pensar a filosofia, também há essa possibilidade. Claro que tu não vai praticar a filosofia como tu pratica na engenharia, é um outro tipo de saber. Mas aqui pra gente, por exemplo, no ato de estudar, pode ser por meio da escrita, sim. E isso acaba ajudando bastante, porque tu tá produzindo um artigo, né? Tu tem que dominar muito aquilo. Então, o praticar gerando aí até 80%. E por fim, chegamos ao número 7, né? O famoso número 7, que é ensinar. Até 95% de retenção, ou seja, quase 100%. Ensinar é mais do que fundamental. Ensinar é a grande forma como tu irá conseguir reter o conteúdo que tu está estudando. Ah, mas eu não sou professor. Ah, mas eu não sou palestrante. Ah, mas eu não tenho para quem ensinar. Ah, vai pro espelho. Ensina para um amigo imaginário. Ensinar é mais do que fundamental. E justamente por isso os professores, né? Daí tu pode, por exemplo, admirar muitos os professores, né? Aí tu tá conversando com uma pessoa que não é professor e ela tá falando sobre um assunto, e aí chega um professor e começa a falar sobre o assunto que ele dá aula. Nossa, parece que... Nossa, como o cara sabe e tal, né? Não, porque ele tá atuando justamente no número 7, que é o ensinar. O dia a dia dele é o ensinar. O meu dia a dia, eu sou professor, é ensinar. Então, tudo aquilo que eu trabalhei no último semestre, por exemplo, onde trabalhei com história da filosofia moderna, filosofia política, filosofia do direito, ética 2, etc., eu ensinei no último semestre. Então, por exemplo, eu tenho na minha mente muito fresco ainda a metafísica dos costumes do Kant, eu tenho na minha mente ainda muito fresco, por exemplo, a crítica da razão pura kantiana, a República de Platão, o livro Quinto da Ética Nicomaqueia e tantos outros textos que eu trabalhei no último semestre. Então, é uma maneira assim muito, muito eficaz mesmo, e essa que eu queria ressaltar para vocês.
nós só explicamos aquilo que nós entendemos. Tu não tem como explicar algo se tu não entende o que tu está explicando. Então, no momento que tu vai explicar, tu percebe justamente aquilo que falta enquanto compreensão, enquanto entendimento, e tu vai buscar isso, preencher as lacunas disso. Bom, pessoal, essa pirâmide aqui é eu não vou falar um tanto quanto óbvia, né? Deveria ser, porque muitas pessoas acabam ficando presas. Eu sou estudante. Leitura ler e escutar. Ver, enquanto alunos numa sala de aula, né? O interessante aqui é casar as várias formas. Tu precisa de ler, de escutar, de ver, de discutir, de praticar, de ensinar. Então, tudo aquilo que tu consegue inserir no teu dia a dia enquanto estudante, tu deve com certeza inserir, porque isso vai te ajudar muito na compreensão do conteúdo. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desses tópicos, alguma experiência que vocês já tiveram com eles e se de fato vocês concordam com o Glasser, que ele fala dessa pirâmide, dessas porcentagens aqui, enfim. Forte abraço e até o próximo vídeo.